Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pontes. Divulguei há pouco tempo uma plataforma, uma ferramenta que eu utilizo para gestão de segurança do trabalho e implementei na maioria das empresas por onde eu passei. Obtive excelentes resultados, reduzi drasticamente o número de acidentes do trabalho, porque ele vem junto com outro programa que é o Safety Culture, é um programa de formação de cultura de segurança. Prometi que ia divulgar um vídeo, né, para explicar como que funciona o Safety Level, distribuir para as pessoas que me pediram. Pessoal, o Safety Level é um indicador ativo de segurança. A gente sabe que nas empresas, alguns departamentos possuem alguns indicadores ativos, né? Por exemplo, a qualidade tem um indicador ativo e tem um indicador global, né? Qualidade total, enfim. E a área de segurança do trabalho, qual é o indicador? É o número de acidentes do trabalho, é a taxa de frequência de acidentes, taxa de gravidade, e se evolui um pouco mais, acaba abordando as questões de atos inseguros, enfim. O Safety Level é um indicador global também. Um único número retrata a situação de segurança de uma organização. Se ela é segura, se ela é controlada ou perigosa. Além do mais, pessoal, é uma plataforma de trabalho que facilita as atividades dos engenheiros de segurança e dos técnicos de segurança do trabalho, né? Todas as atividades estão ali no Safety Level. O Safety Level permite estipular metas, né? Você vai implementar o Safety Level na sua organização. Começa com nível baixo, até o pessoal ir se acostumando, o programa ir amadurecendo e você vai subindo a régua. Pessoal, precisamos de um indicador global e ativo de segurança do trabalho. Não podemos mais trabalhar como trabalhávamos antes, sabe? Indicadores passivos chama pouca atenção dos gestores, dos executivos de uma empresa e não dá resultado nenhum. O Safety Level muda a forma de agir, muda a forma de pensar e cria interesse nos executivos. Sem essa, pessoal, de chegar em uma organização, elaborar um monte de relatório solto com condições inseguras do trabalho, com atendimentos legais não atendidos, e você despeja isso na mesa de um executivo, de um gestor. Logo de cara você assusta o indivíduo, né? Poxa, essa pessoa só me traz problema, só me traz relatório solto. Leva um indicador global. Vou explicar como funciona. O Safety Level, pessoal, é um nível de segurança de uma determinada unidade de trabalho. Se você tem se você trabalha numa organização com várias filiais, com várias unidades de trabalho, você pode criar um Safety Level por unidade de trabalho. Se você trabalha apenas em uma unidade de trabalho, não tem filiais, você pode criar Safety Level por departamento, né? Então você tem o departamento de produção, de armazenamento, de acabamento, enfim. Com base em desempenho gerencial e operacional sobre os aspectos de prevenção, formado pelos seguintes pilares. Atos inseguros, a gente coloca isso no funil, né? Mesmo porque a maioria dos acidentes, mais de 90% a 95% dos acidentes acontecem por atos inseguros, não é verdade? Ok, vamos colocar no funil os atos inseguros. Sistema de prevenção e combate a incêndio, vamos tratar de forma individualizada pela importância. Condições inseguras do trabalho, de novo, acidentes acontecem por atos inseguros e condições inseguras. Ok, então vamos jogar no funil condições inseguras. Atendimento aos requerimentos legais, o Safety Compliance, né? Então você lista lá os principais requerimentos legais voltados à atividade de uma organização e checa se está sendo atendido ou não e traça plano de trabalho. Afinal de contas, os requerimentos legais não foram criados com a finalidade de punir uma empresa. Quanto maior o atendimento aos requerimentos legais, mais segura a sua empresa vai estar. Eu chamo aqui de SESMIT Assessment,
mas é o atendimento aos programas internos de segurança do trabalho. Algumas organizações já possuem alguns programas de segurança do trabalho. Então você vai medir isso, você vai medir se são adotados na área de trabalho. E você pode jogar também no funil um principal fator ambiental que você tenha. Por exemplo, numa logística, qual o principal fator ambiental? Qual o principal fator de risco? São sistemas de armazenamento. Então eu posso criar um relatório apenas avaliando o sistema de armazenamento. Se você trabalha numa metalúrgica, fornos, enfim, se você trabalha numa gráfica, impressoras, você pode tratar isso de forma individual, porque ele é o principal risco da sua empresa. Poderia estar dentro do sítio, na verdade, mas para valorizar, para fazer um controle mais afinado, eu posso tratar ele de forma individualizada e jogar o resultado neste funil. O resultado de todos esses pilares me dá um nível de segurança da minha organização. Simples, pessoal. Simples. É um indicador global. Nada de chegar para o seu gestor com um monte de relatório solto. Não vai chamar a atenção e vai assustá-lo. A área de segurança do trabalho precisa ser mais técnica. A gente sabe que lá atrás, a segunda nomenclatura, por exemplo, de um técnico de segurança do trabalho era de inspetor. Bastou para criar essa cultura de fiscalização. Técnico de segurança é um fiscal. Quando vem um técnico de segurança em um departamento, poxa, lá vem aquele cara me encher o saco. É mais ou menos assim. Encara o profissional do SESMIT como um fiscalizador. E não é verdade. A gente precisa mudar essa cultura, que veio desde lá de trás. E o pior, a gente sabe que algumas escolas de formação de técnico de segurança, de engenheiro de segurança do trabalho, explora isso. Inclusive, dão aquele famoso recado. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer quando ingressar numa empresa é um relatório anotando todas as irregularidades, todos os requerimentos legais que não são atendidos e apresentar para o seu gestor. Dessa forma, você tira a sua responsabilidade. Negativo. Negativo. Esse não é o trabalho de um técnico de segurança. O técnico de segurança, engenheiro de segurança, é gestão. Técnico mecânico, técnico eletrônico, cria, conserta. Técnico de segurança, fiscaliza? Negativo. Vai ser técnico, vai ser especialista e vai fazer gestão. Fácil falar? Mas existe uma forma de persuadir. Quando eu implemento o Safety Level em uma companhia, eu não vou logo de cara e apresento isso para o meu gestor. Escuta, eu tenho um novo programa de segurança que vai trazer excelentes resultados. Poxa, mais um programa? Eu incluo o Safety Level num planejamento anual. Antes de entrar, quer ver um exemplo? A proposta do programa Safety Level deve estar acompanhada de um plano de trabalho, explorando ações que provocam o interesse do alto comando da organização. Mudar a postura do time. Técnico tem que agir como especialista. Pessoal, os técnicos que trabalharam comigo, que é a grande força de trabalho na área de segurança do trabalho, se tornaram especialistas e foram para o mercado de trabalho e encontraram excelente emprego. É mais ou menos assim. Na contratação de um técnico de segurança do trabalho e de alguns engenheiros de segurança do trabalho, eu participo de processo seletivo, eu contrato o técnico de segurança, tenho experiência com isso. Pego diversos currículos e qual a diferença entre eles? Quase nenhuma. CIPA, brigada, integração, liberação de trabalho. Pego um outro currículo, a mesma coisa. A partir do momento que você tem um currículo diferenciado, que fala de gestão, que fala do indicador ativo, que fala do indicador global, que fala de uma plataforma de trabalho, que fala de gestão sobre FAP e RAT, é diferente, já chama a atenção da pessoa que está do outro lado. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um técnico de segurança muito bom, aprendeu o Safety Level, implementou o Safety Level na filial de responsabilidade dele e ele foi testar o mercado de trabalho, né? E não tem nenhum problema, eu acho que as pessoas têm que sim
checar o mercado de trabalho. Na entrevista ele começou a falar de gestão, começou a falar de safety level, de indicadores ativos. A pessoa que estava do outro lado perguntou: e CIPA? E brigada? E treinamentos de integração? Ele respondeu: isso é obrigação de um técnico de segurança saber. Ele já sai da escola preparado para isso. Ele foi aprovado, mas para minha felicidade, que ele era um bom profissional, ele preferiu ficar. Tá? Então é uma oportunidade, trabalhar com Safety Level é uma oportunidade de crescimento profissional. Tá bom, pessoal? Padronizar ferramentas e programas. Se você espera um resultado semelhante nas diversas filiais, nos diversos departamentos, se for o caso, você tem que padronizar as ferramentas e os programas. Né? Eu tenho alguns modelos de programas padronizados e ferramentas que eu posso disponibilizar em um outro treinamento. Agregar valor à área, e eu vou mostrar como. Explorar todas as oportunidades financeiras que gerem save e custos evitados. Ok, pessoal? As empresas, os seus investidores, esperam um resultado financeiro. Existe sim a responsabilidade social, né, de um trabalhador entrar sadio e sair sadio, sem dúvida nenhuma. Mas vamos contribuir sim com o resultado financeiro. Vou mostrar como. Definir metas, acompanhar e divulgar resultados. E acima de tudo, o time tem que estar focado na gestão do Safety Level. Vou introduzir o Safety Level na empresa que eu trabalho. Né? Antes, eu insiro esse programa dentro de um planejamento, abordando primeiro FAP e RAT. RAT é conhecido como, já foi chamado de SAT, hoje é GIL-RAT, mas vamos tratar como FAP e RAT. E se não conhece, eu vou explicar. Esse é um tipo de planejamento, é um modelo. O Safety Level ele está aqui dentro, mas veja só, eu inseri ele dentro de um planejamento e iniciei falando de FAP e RAT. Depois eu coloco as outras ações que eu estou preparado para introduzir junto com o Safety Level. Né? Eu posso diagnosticar a atual cultura de segurança. Né? Lembra que eu falei? O Safety Level é apenas um braço do Safety Culture, mas implementando o Safety Level já é o começo, e assim tem que ser. Primeiro, é necessário elevar o nível de cultura de segurança e gradativamente a gente vai introduzindo o Safety Culture. Safety Level, de repente eu coloco no meu planejamento gestão de passivo trabalhista, que é algo que também chama atenção, que evita bastante desperdícios. Posso, de repente, implementar um programa de gestão ambiental. Falo de recursos SESMIT e relatório gerencial. Inicio falando de gestão de FAP e RAT. Né? Por que eu insiro a gestão de FAP e RAT no meu planejamento, pessoal? A importância do conhecimento sobre FAP e RAT na gestão de SESMIT. O RAT é uma contribuição, é um tributo mensal que acontece sobre a folha de pagamento de uma empresa. Então existem empresas grandes que têm folha de pagamento de 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 7, 8 milhões. E foi criado o FAP, que é um multiplicador desse RAT. Se a empresa vai bem de performance de segurança do trabalho, o RAT, ao invés de 3, pode cair para 1,5. Ou se a empresa for muito mal, ao invés de recolher 3%, vai recolher 6% sobre a folha de pagamento. E isso é bastante significativo. Né? Já que o governo criou o FAP, que premia as empresas que investem em segurança do trabalho, por que eu não vou atrás? Por que eu não vou buscar esse prêmio? Claro que primeiro tem a responsabilidade social, mas eu vou atrás desse prêmio e ele vai me ajudar a agregar valor para os meus programas de segurança. Afinal, para que eu reduza o RAT no menor índice possível, eu preciso introduzir programas de segurança. Veja só, suponhamos que uma empresa possui uma folha de pagamento de 4 milhões de reais por mês, classificada em atividade de alto risco. Não é aquele risco da NR4,
da portaria 3214, ok? Esse risco da Previdência Social é classificado entre 1 a 3%. A maioria das empresas e indústrias é 3%, vai recolher 3% sobre a folha de pagamento todos os meses para financiar os benefícios acidentários. Ok, pessoal? Acompanhe as possibilidades conforme variação do FAP, que é um multiplicador. Se o FAP, que é divulgado todo mês de setembro, não se assustem. Eu preparei uma aula só sobre gestão de FAP e RAT. Eu sei que tem vários cursos aí na internet disponível que ensina a pessoa a consultar, a contestar, mas não ensina, por exemplo, a fazer o cálculo de uma contestação. Quanto eu vou evitar de custo se a minha contestação for deferida? Isso é muito bom para mostrar para um gestor. Ou qual seria o custo de um acidente, de um primeiro acidente, se eu atingisse a menor taxação possível no RAT, que é 1,5? E se acontecesse um acidente, qual seria o custo desse primeiro acidente? Eu ensino a fazer esse tipo de cálculo e ensino na criação de um relatório mensal, né, de acompanhamento do FAP e o RAT. Então vamos lá. Se o seu FAP é 1%, o seu RAT é neutro. 1 vezes 3, 3. Né? Você está recolhendo uma alíquota neutra. Recolhimento mensal sobre a folha de pagamento seria de 120 mil para uma folha de pagamento de 4 milhões. E de 1,5 milhão no ano. Então veja só como eu tenho um custo alto esse RAT, esse tributo no ano. Mas aqui, pessoal, existe uma possibilidade de produzir uma economia de 780 mil reais. Porque eu estou recolhendo 3, né? E a menor taxação é 1,5. Preciso reduzir o número de acidentes para atingir a menor taxação possível e gerar uma economia de 780 mil reais. Como que eu vou reduzir o RAT? Implementando um bom programa de segurança, por exemplo, o Safety Level, o Safety Filter. Por outro lado, existe também um risco de majoração. Né? Eu estou fazendo esse discurso para o meu gestor. Olha só, estamos numa taxação neutra, estamos recolhendo 3%, poderíamos ter uma economia de 780 mil reais no ano, se entrarmos com um programa de segurança de trabalho para reduzir os acidentes, mas existe um risco ainda maior de majoração, porque se eu continuar com um número de acidentes alto, ao invés de recolher 1.560 por ano, eu posso dobrar. Eu posso dobrar isso daqui, que é justamente aqui, ó, FAP 2, que é o pior índice, né? De repente, em setembro é divulgado o FAP e sua empresa tem um índice 2. 2 vezes 3, 6. Vai recolher 6% de tributo sobre a folha de pagamento. É uma baixa performance em prevenção. O recolhimento, ao invés de ser 120, passará a ser 240. Mais de 3 milhões por ano. Se sua empresa está enquadrada nesse tipo de FAP, nesse tipo de RAT, é o pior indicador de performance de segurança do trabalho. É o pior indicador. A empresa está recolhendo o máximo de tributo. Nesse exemplo, numa folha de pagamento de 4 milhões, eu vou recolher 3 milhões por mês. 3 milhões por ano. Por outro lado, qualquer avanço no nível de segurança da empresa, com consequente redução no número de acidentes do trabalho, produzirá um save, podendo atingir 2.340.000. Imagina você ingressa numa empresa ou trabalha numa empresa que o FAP está acima de 1. Acima de 1 já saiu do neutro, já é péssimo. Você tem oportunidade de reduzir isso para 1,5, para um FAP de índice 0,5. 0,5 vezes 3, 1,5. E você pode gerar uma economia de 2 milhões. Qual o executivo que não vai apoiá-lo na implementação de bons programas de segurança, entre eles o Safety Level e o Safety Filter? É esse tipo de valor que a gente precisa agregar, entendeu, pessoal?
foi disponibilizado o FAP, foi criado o FAP e precisamos utilizar isso como arma, como ferramenta que traga valor para a área de segurança do trabalho, possibilitando o implemento de bons programas de segurança, redução de acidentes, refletindo na segurança dos trabalhadores, ok? Naquele exemplo do pior índice FAP, que é o 2, existem possibilidades de ganhos de até 2.340.000. Além de cumprir com responsabilidades sociais, o SESMIT definitivamente pode e deve contribuir com o resultado financeiro de uma companhia. Precisamos aproveitar essa oportunidade que o FAP proporciona para estimular os investimentos necessários e elevar positivamente a cultura de segurança na empresa, inserindo um bom programa de segurança do trabalho. Pessoal, vocês já fizeram esse tipo de avaliação? Os executivos, os gestores sabem disso? Sabem dos ganhos que pode ser proporcionado? Veja só, a ideia é entrar com safety level, mas o que eu fiz? Primeiro eu criei um plano de trabalho e inicio falando sobre gestão de FAP e RAT. A gestão de FAP e RAT, no meu entendimento, tem que estar debaixo do guarda-chuva do SESMIT. Okay? A contestação de FAP é técnica. Se é técnica, cabe à área de segurança do trabalho. Em um segundo momento, aí sim, é jurídica. Mas a primeira contestação é técnica. É o SESMIT que tem que fazer a gestão, avaliar, checar as possibilidades de ganhos e implementar os programas de segurança para atingir esse objetivo. Marcelo, na minha empresa eu já estou na menor taxação possível. O meu FAP é o meio, me proporcionando um recolhimento de 1,5. Pessoal, não se engane. Aqui você também agregará valor ao SESMIT e estimulará os investimentos em prevenção de acidentes. Após atingir a menor taxação possível, que é esse caso, qual seria o custo de um primeiro acidente sobre uma nova alíquota do RAT? Cálculos realizados recentemente em uma empresa demonstraram um valor aproximado, isso é um cálculo que eu fiz em uma empresa que eu trabalhei, de 644 mil para o primeiro acidente. Esse seria o custo de um risco não corrigido. Vocês entenderam, pessoal? É mais ou menos assim. Eu estou na menor taxação possível. Eu já recolho 1,5. Como que eu vou utilizar o FAP, o RAT, para agregar valor para a área de segurança? Realizando o cálculo de um primeiro acidente e apresentando isso para os seus gestores. Precisamos continuar com o investimento em segurança do trabalho. Quando eu falo em investimento, não é investimento financeiro, é investimento em bons programas de segurança. E é investimento em cultura de segurança, em valorização da área de segurança do trabalho. Pessoal, acompanha comigo. Um primeiro acidente me custaria 644 mil reais. Esse cálculo, a forma de como calcular, está no treinamento de gestão de FAP e RAT que eu acabei de mencionar para vocês. E acessa aí na descrição do vídeo o link que vai te direcionar para o curso. É um excelente curso. As planilhas de cálculos vão ser todas disponibilizadas para quem fizer o curso. E é uma excelente oportunidade, porque, olha só, eu tenho um risco de acidente, por exemplo. Me falta um guarda-corpo em determinado local de trabalho e esse guarda-corpo me custa 6 mil reais. Você prefere investir 6 mil reais agora ou correr o risco de ter um acidente e esse acidente me custar 644 mil reais? Esse é o argumento certo. O propósito principal é evitar o acidente, mas eu uso isso como uma boa arma, entendeu? E é fácil compreender. Então é mais ou menos assim. Não chama o meu técnico de segurança de chato. Não chama o engenheiro de segurança de chato quando ele pedir para corrigir um risco. Por exemplo, tem um buraco no corredor
e uma pessoa pode estar caminhando, enroscar o sapato e cair. Poxa, o cara vem me falar de um risco tão banal. Cara chato, que técnico chato. Esse risco pode me custar R$644 mil. Então não chama o meu técnico de chato. Não chama o engenheiro de chato. É um excelente argumento que você poderá somar os demais para eliminar ou controlar um risco. Vocês não acham, pessoal? Na descrição do vídeo, clique no link de novo para acessar o treinamento completo sobre FAP e RAT, com cálculos estimando a economia quando contesta o índice e cálculos para projetar o custo em caso de novos acidentes, além de um modelo de relatório de gestão mensal sobre os indicadores FAP e RAT, ok? Eu já comecei falando de FAP e RAT para provocar a atenção do meu gestor, do meu chefe. Agora sim, eu posso falar do restante da minha apresentação, do meu plano de trabalho. Se ele não souber, eu explico o que é RAT e FAP. Mostro aonde nós estamos enquadrados, quais são os elementos para o cálculo do FAP, número de acidentes, gravidades, custos desses acidentes. Lembrando, né, pessoal, que os acidentes que entram para o cálculo do FAP, para a aferição do FAP, são acidentes que geram benefícios, portanto, acidentes com afastamentos superiores a 15 dias e que geram benefícios, evidentemente. Então, acidente de trajeto, só lembrando, não entra no cálculo do FAP, acidente sem afastamento não, e acidente com afastamento menor de 15 dias que não foi para a Previdência, também não. E eu vou explicando, aqui é bem rápido, eu estou fazendo essa apresentação para o meu gestor, então, como a nossa empresa pode ser beneficiada pelo FAP, reduzindo acidentes, enfim. Explico sobre nexo técnico epidemiológico previdenciário. Isso vem prejudicando muitas empresas, né? O perito está convertendo sim doença comum em acidente do trabalho e se na gestão, se o técnico, gerente de segurança, supervisor, gerente de segurança do trabalho não prestar atenção nisso, vai penalizar o FAP. Falo da importância de contestar o NTEP, falo sobre contestação de FAP, que quem vai fazer a contestação sou eu. Se não faz ainda é o SESMIT que vai fazer a contestação do FAP para garantir que os dados conflitantes sejam contestados. Que vou elaborar um relatório mensal sobre a gestão do FAP e o RAT. Olha só, no caso aqui, pessoal, olha só que interessante. No RAT de 2022, eu vou produzir uma economia de R$1.185.000 se continuarmos sem acidente do trabalho. É um excelente argumento. É um exemplo de uma empresa, ok, pessoal? Vocês acreditam realmente que o gestor vai deixar de apoiá-lo num programa de segurança, de investir numa proteção? Se a empresa pode alcançar uma economia de mais de R$1 milhão neste exemplo, existem empresas com majoração muito superior a isso. Por isso é importante fazer aquele treinamento. Vou falar que vou iniciar a introdução de um programa de cultura de segurança que eu chamo de Safety Culture. O treinamento e a apresentação do programa de cultura de segurança em breve será divulgado. Se vocês tiverem interesse, acione o sininho, a notificação. Assim que eu disponibilizar, vocês vão ser alertados e poderão acessar e fazer o treinamento de Safety Culture. A principal ferramenta do programa Safety Culture é uma escola SESMIT, que você pode chamar de escola XI, de escola EHS, SST, SSMA, né? Não sei como chama o departamento aí na sua empresa, mas inicia com uma escola SESMIT para todo o time de liderança. Esse é o principal treinamento. Estou apresentando o planejamento e estou dizendo para o meu gestor que estou implementando o Safety Level e que já estou iniciando um programa de cultura de segurança. O programa de cultura de segurança me permite reduzir os acidentes de forma sustentável. Eu não posso ficar com aquele risco de sobe e desce o número de acidentes. Minha empresa uma hora
está com um bom nível de segurança, outra hora é uma empresa perigosa. A única forma de ser sustentável é a cultura de segurança. Nós não podemos fazer a mesma coisa que a empresa do lado faz, que o meu outro vizinho faz, que a empresa do lado faz, que a de trás faz, esperando um resultado diferente. Há quantos anos trabalhamos da mesma forma? Negativo. Muda a cultura de segurança, trabalha com Safety Culture, é mais rápido, custa menos e o resultado vem de uma forma muito mais eficaz. Vou explicar o que é o programa Safety Culture no meu planejamento. Eu quero sair dessa cultura reativa, quero sair dessa cultura dependente através de bons programas de segurança, que eu listo alguns aqui que fazem parte do Safety Culture, que eu vou implementar o Safety Level. Olha só, só agora eu estou falando do Safety Level, que já é excelente, para então atingir uma cultura de segurança satisfatória, uma cultura independente ou interdependente. Atingindo uma cultura independente já é excelente. As pessoas fazem segurança de forma independente. Se você já alcançou uma cultura independente, já é um pulo atingir o interdependente. E é possível? Claro que é. Por todas as empresas que eu passei, eu atingi a cultura interdependente. Se o líder, se o gerente, se o diretor estão lá porque são estratégicos, por que não vai aceitar um programa que custa menos, que traz resultados mais rápidos e são eficientes e sustentáveis? Esse é o discurso para implementar um Safety Culture. Aciona o sininho para receber a notificação quando esse treinamento estiver pronto, pessoal. E que vou emitir um relatório gerencial mensal para demonstrar a nossa performance de segurança, com indicadores ativos e reativos. O treinamento é sobre Safety Level, mas eu precisei demonstrar em que momento que eu implemento esse programa. Não basta apenas chegar para um gestor, para um executivo de uma empresa e dizer: estou com um programa novo. Você precisa persuadi-lo a aceitar esse programa de segurança. E de que forma? Abordando a questão financeira, contribuindo com a questão financeira dentro de uma organização. É um prêmio e a gente precisamos atingir. Se você trabalha numa empresa que já tem cultura de segurança, ótimo. Implementa o Safety Level e faça a gestão de uma maneira mais fácil. Mas sabemos, a maioria das empresas ainda estão numa cultura reativa ou dependente. É muito claro isso. É muito claro. Basta pegar um anúncio de vaga para técnico ou engenheiro de segurança e ver a descrição. A todo momento fala de fiscalização. Fiscalização, fiscalização, fiscalização. O programa Safety Culture muda essa forma de pensar. Vamos lá então? Finalmente, vamos ir para o Safety Level. Ele é composto por uma parte de mensuração e controle de atos inseguros, condições inseguras, se desejar um controle específico sobre o principal fator ambiental, sobre o principal risco da sua empresa, em sua empresa, atendimento aos requerimentos legais, atendimento aos programas internos, sistema de prevenção e combate a incêndio. Eu posso ter ele dessa forma aqui, se minha empresa tiver a mesma característica, eu trabalho numa empresa com várias unidades, então eu tenho um grupo e trago aqui o resultado de cada filial. Eu trabalho, é apenas uma organização, então eu posso ter aqui o nome da minha empresa e os departamentos que formam a minha empresa. Eu posso distribuí-los e medir individualmente, ok? Cada filial, cada departamento tem essa carinha aqui, né? Então você tem aqui a unidade ou o departamento, o gestor responsável, o SESMIT, o técnico, o engenheiro responsável, a quantidade de funcionário, os parâmetros de avaliação, que, né, nesse exemplo aqui existe uma meta de 95% de safety level para 2021. Quando eu inicio a implementação em uma nova empresa, eu abaixo bem a régua, eu coloco uma meta de 80 a 85 e vou subindo durante os próximos anos.
De 0 a 80% o local de trabalho, a unidade está classificada como perigosa. De 80% a 94,99% é uma unidade com risco controlado. De 95% a 100% classifica como uma operação, como um departamento, como uma empresa segura. Essas metas aqui com relação à condição insegura, sistema de incêndio, requerimento e os demais, você pode ajustá-lo, né? Essa média aqui me dá 95%, que é a meta, né? Essa média desses pilares me dá uma média de 95%, que é a minha meta. Ok? Sistema de incêndio eu trabalho com sempre 100%, não se brinca com sistema de incêndio, então é 100%. Atendimento a requerimento legal eu deixei com 97%. A avaliação técnica é sua. Você conhece a empresa, você conhece a cultura na sua empresa. Por exemplo, eu trabalho numa organização que o atendimento aos requerimentos legais é baixo. Posso começar com a régua baixa e ir subindo durante os anos. Trabalhe nessa meta, trabalhe nesses indicadores. Ajuste de uma forma que os gestores poderão atingir. Acabei de falar aqui os gestores. Por quê? Porque o safety level, isso a gente tem que vender lá naquela apresentação do planejamento, do plano de trabalho que eu fiz para o executivo, para o meu chefe. Eu tenho que convencê-lo que o safety level é da operação, é do departamento, com o suporte do técnico ou engenheiro de segurança responsável, ok? Isso é a cultura de segurança. Eles são os primeiros responsáveis por prevenção de acidente. O safety level é um indicador dele, é um indicador do posto de trabalho dele, do local de trabalho dele. Inclusive, nas empresas por onde eu passei, passou a fazer parte do bônus gerencial. Então, olha só que nível chegou. Ganhou tanta confiança que a diretoria definiu colocar o resultado, atrelar o resultado do safety level ao bônus gerencial. Deixa eu pegar um dado interessante aqui. Eu entrei numa unidade de trabalho, numa filial aqui, né? E vocês podem observar aqui que condições inseguras do trabalho está com uma meta de 90%. E existem peso para condição insegura e sistema de incêndio. Como que funciona esse peso? Pessoal, se o local analisado possuir uma condição insegura com potencial de risco G, existe um peso. Potencial de risco G, 0. Potencial de risco M e potencial de risco P. E, preste atenção aqui, potencial de risco P controlado. O que significa isso? Não foi possível eliminar essas condições inseguras, no entanto, foi possível controlá-las. O risco é rebaixado para P controlado. Eu anoto aqui 90%. Um exemplo, eu tenho um risco G aqui que eu consegui controlar, eu eliminei o risco M, eu eliminei os meus riscos P, então me sobrou um risco P controlado, 90%. Ok? Estamos dando a oportunidade para o gestor, para a operação, para o departamento, controlar um risco caso não tenha condições de eliminar por falta de budget, por exemplo. Fica para o próximo ano, né? O risco só é considerado controlado com a avaliação técnica do técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho e tem prazo determinado. Vocês determinam um prazo de controle. Olha, nós vamos aceitar esse risco controlado, vamos manter controlado por 3 meses, 6 meses, depende da avaliação técnica do profissional. Não tenha medo de fazer a sua avaliação técnica. Ok? Vocês estudaram para isso, são técnico para isso, são engenheiro para isso. Quem determina, quem avalia se o risco
está controlado e por quanto tempo é o técnico ou o engenheiro de segurança do trabalho. Da mesma forma, sistema de incêndio existem pesos. Neste exemplo, vocês observam que eu coloquei uma meta aqui para 2021 de 90%. Significa que em 2021 vamos aceitar apenas riscos controlados. Quando eu inicio o safety level, eu abaixo essa régua aqui. Eu aceito risco P, por exemplo. Risco P 66,67. Estou iniciando a implementação do programa hoje. Vou abaixar a régua. Não preciso cobrar tanto, né? Vou aguardar o amadurecimento. Vou começar por baixo. Vou ser humilde, pessoal. E precisamos ser, ok? Vou aceitar os riscos P, mas vou ficar de olho nesses riscos P. Eu vou dar oportunidade para o programa amadurecer, para os gestores controlar ou eliminar os riscos G ou M. Com relação ao sistema de incêndio, sempre será 100%. Atendimento ao requerimento legal, deixei com 97,5%. Pode abaixar a régua, não tem problema. Abaixe o nível de atendimento aqui. Por exemplo, até a média atingir 80% ou 85%. Comece por baixo sem problema nenhum. Essa é a carinha do safety level de cada filial ou de cada departamento. E da onde vêm esses resultados? Vamos começar com condições inseguras do trabalho. Existe um levantamento de condições inseguras do trabalho que pode ser realizado através desse formulário, por exemplo, que eu disponibilizei para todos. Se vocês possuem um outro modelo de controle, de identificação e controle de condições inseguras do trabalho, pode utilizar ou pode aperfeiçoar. Todo o começo de cada ano, os meus técnicos e engenheiros de segurança do trabalho vão ao campo de uma maneira mais detalhada, identificar condições inseguras que possam produzir acidentes, são os famosos riscos latentes. Eu tenho um programa de estudo de risco por atividade, que é uma maneira detalhada de estudar todas as atividades de uma empresa, e lá eu consigo identificar condições inseguras do trabalho. Condições inseguras do trabalho podem surgir a qualquer momento. Pelo fato do relatório sofrer atualizações mensais, o técnico ou engenheiro de segurança do trabalho é obrigado a ir a campo e identificar condições inseguras do trabalho. Elabora o relatório, identifica as condições inseguras, classifica o potencial de risco. Eu utilizo aqui o modelo FEMEA para avaliar o potencial de risco. E alimento a minha planilha. Eu tenho o risco G, eu já sei que o meu peso lá em condição insegura vai ser 0. Eu tenho o risco M, eu tenho o risco P, enfim. Resumo, condição insegura do trabalho. Um trabalho mais detalhado, pelo menos no começo do ano, e atualizações mensais ou corriqueiras, né? O técnico, o engenheiro sempre está nos postos de trabalho, sempre aparecem condições inseguras do trabalho, e isso é oportunidade para atualizar esse formulário. Um outro dado que eu estava esquecendo, por que foi colocado o peso? Eu não posso permitir que uma operação seja classificada como segura sabendo que existe uma condição insegura do trabalho, por menor potencial que tenha. É mais ou menos assim, eu tenho 10 condições inseguras, resolvi 9, ficou apenas uma, jogo 90% aqui, pode me permitir chegar na meta aqui embaixo, sabendo que existe uma condição insegura do trabalho. Por isso foi introduzido o peso, e mantenha o peso. Da mesma forma em sistema de incêndio. Sistema de incêndio. Também
através de um relatório de controle mensal, né? Então eu tenho aqui as minhas filiais, ou os meus departamentos, e mensalmente o pessoal vai a campo avaliar as condições do sistema de prevenção e combate a incêndio. Então eles vão preenchendo e caso algum item desse esteja não conforme, é realizado um planejamento para correção, ok? Conforme a característica da sua empresa, se não tiver ainda, você pode elaborar um relatório de controles sobre o sistema de prevenção e combate a incêndio. Esse modelinho também foi junto. Por exemplo, desde o mais básico até o mais técnico, né? Formação de brigada, inspeção dos componentes do sistema de prevenção, enfim. Plano de atendimento emergencial para cada unidade de trabalho, emissão de permissão de trabalho a quente, mangueiras com teste hidrostático em dia, enfim, toda uma análise detalhada do sistema de prevenção. E o resultado alimenta meu safety level, ok? Safety compliance, atendimento aos requerimentos legais, pessoal. A mesma coisa, através de uma planilha de controle de atendimento aos requerimentos legais, atualiza e planeja a correção dos pontos não conformes. Esses são os principais requerimentos legais atrelados ao tipo de negócio da minha empresa. Você, portanto, deve ajustá-lo conforme a característica da sua companhia, ok? Atualização mensal. Os profissionais devem garantir que esses atendimentos, junto com os gestores sejam atendidos. Os pontos não conforme vai para um planejamento que eu vou mostrar daqui a pouco. SESMIT a SESMIT, aderência aos programas de segurança do trabalho. Segue a mesma plataforma. Eu tenho aqui os programas e ferramentas criadas pelo departamento SESMIT, com o objetivo de prevenir acidentes, com o objetivo de amadurecer uma cultura de segurança positiva, enfim. E os profissionais checam o atendimento mensal de cada item que forma o SESMIT a SESMIT. Garante a implementação dessas ferramentas, desses programas de segurança, junto com os gestores, ok? Então, gestão do safety level, em caso aqui é uma empresa logística, então abordamos a questão de empilhadeiras, transpaleteira, armazenamento, relatório de controle de condições inseguras, sinalizações, as iniciativas a respeito de acidentes de trabalho, a unidade possui procedimento padrão para acidente, a RAT, relatório de acidente, está completa, enfim, todas as ações, todos os programas e ferramentas são monitorados. Auditoria SESMIT, que são as inspeções, os treinamentos SESMIT, o programa Amigo SESMIT, o programa Escola SESMIT, liderança de todos os níveis e facilitadores SESMIT, concluir o módulo 1, 2, 3 e 4 da Escola SESMIT, né? Eles avaliam. Essas ações, esses programas têm prazo para acontecer. Está não conforme? Não tem problema. Evidentemente, está planejado para acontecer futuramente, no próximo mês, no mês subsequente, enfim, existe um planejamento de ações. A meta do Safety Level deve ser atingida até o final do ano. Existe um planejamento, um plano de trabalho que deve ser adotado para atingir a meta do Safety Level.
Esse resultado alimenta o safety level e vai contribuir para a definição do resultado. E auditorias diárias, que eu poderia chamar aqui de comportamento seguro. Diariamente, o técnico ou engenheiro realiza uma inspeção no local de trabalho para identificar comportamentos de risco. Existe uma meta de 97,5, no caso essa filial atingiu 99,5. Então existe aqui um modelo de formulário, os principais atos inseguros que podem ser praticados nesta empresa. É feito o preenchimento e a média desse resultado do índice de comportamento seguro alimenta nossa plataforma do Safety Level. Esse é o Safety Level corporativo. Ele agrupa o controle de todas as filiais. É o controle do corporativo. Me possibilita elaborar o relatório gerencial e controlar as ações do time. Já o Safety Level do técnico local ou do facilitador local, o que é o facilitador? Eu posso ter alguma filial que não comporta técnico de segurança. Eu nomeio um facilitador. Eu treino um facilitador e nomeio. Essa pessoa vai ajudar na gestão do Safety Level, mas sempre terei um técnico responsável por ela, mesmo que à distância. O facilitador vai contribuir com o desenvolvimento do programa junto ao técnico. Esse é o Safety Level individual, é o Safety Level da filial, é o Safety Level do departamento. É o manual de gestão do técnico de segurança do direito de segurança. Então ele traz apenas a unidade de responsabilidade dele, né? Os pontos não atendidos, por exemplo, do requerimento legal. Se não estiver atendido, existe um risco de autuação, que ele vai trazer aqui, porque eu vou abordar também a questão financeira aqui. Existia um risco de autuação de 254 mil, hoje o risco é de 5 mil reais, o risco é baixo. Esse resultado eu vou transportar para o relatório gerencial e vou dar visibilidade, porque eu quero sim abordar as questões financeiras, eu quero agregar valor. A aderência aos programas de segurança do trabalho, também individual. Os pontos não conforme o técnico terá que tratar com o gestor da área e realizar um planejamento. Sistema de incêndio, condições inseguras do trabalho, ele vai me descrever as condições inseguras, classificar o potencial de risco, permitindo lançar o resultado na plataforma. Comportamento seguro, do técnico, do engenheiro é mais detalhado, traz aqui todos os dias do mês, resultado das observações sobre o comportamento seguro, conforme, não conforme, e a média do mês. Essa média é carregada comportamento seguro, aqui já está correto, comportamento seguro. Essa média é carregada aqui. Sobre planejamento, todos os pontos não conforme são lançados numa planilha de planejamento. Safety Compliance, SESMIT Assessment. Por exemplo, OS, treinamento inclusive para mudança de função, NR1, que eu vou manter isso. Eu acho importante isso por uma questão até legal, com relação a passivo trabalhista. Então ele determina um prazo aqui para corrigir esse ponto não conforme, junto com o gestor, sempre junto com o gestor. Atendimento às recomendações contidas na análise ergonômica, definir um prazo 30/5 e assim por diante. Da mesma forma com o sistema de prevenção e combate a incêndio e condições inseguras. Esta operação não possui condição insegura. Esse planejamento me permite calcular em que momento, em que mês eu vou atingir a meta. Observe aqui então, o azul escuro é o resultado do mês, o resultado real do Safety Level e o que foi planejado.
E isso para todas as filiais ou para todos os departamentos. O que eu quero deixar claro para vocês, pessoal, é que o Safety Level, ele, além de ser um indicador global e ativo, ele contribui com o trabalho do técnico engenheiro de segurança do trabalho, porque ali estão todas as ações que devem ser realizadas durante o ano. Então é o manual do técnico, é o manual do engenheiro de segurança do trabalho. Essas informações são atualizadas mensalmente e transmitidas para o corporativo. O corporativo recebe as informações, consolida e elabora o relatório gerencial. Normalmente, eu estipulo até o 5º dia útil para receber de todos os técnicos e engenheiros de segurança do trabalho o Safety Level local. Checo todas as informações, todo o planejamento, elaboro o meu relatório gerencial e no final do ano realizo uma auditoria sobre o sistema. Até então eu estou recebendo a informação, eu preciso depois checar se essas informações estão corretas, ok? Então eu preciso fazer uma auditoria sobre o resultado informado. E normalmente é no final do ano. No final do ano é o momento de divulgar o resultado definitivo, qual operação atingiu a meta, qual operação deixou de atingir, qual departamento atingiu, qual departamento deixou de atingir a meta. Raramente as operações deixam de atingir a meta. Nós temos um relatório gerencial, nós elaboramos um relatório gerencial e damos visibilidade para todos os gestores e diretores. E o relatório gerencial é uma ótima oportunidade de dar visibilidade para os gestores da organização. Ali eles vão poder constatar a evolução do safety level de cada operação. Vamos para um exemplo? Esse é o relatório gerencial. É um modelo de um relatório gerencial, pessoal. Como eu disse, esse relatório é encaminhado para a alta direção, para os gerentes de operação. Eu trago nesse relatório gerencial o nível de segurança, o safety level de cada operação. Em azul, as operações, as unidades que já atingiram a meta. O safety level do grupo, da empresa como um todo. Observe que essa barra laranja é o planejamento. Muito importante ter o planejamento que vai demonstrar em que momento eu vou atingir a meta. Em que momento a empresa vai atingir a meta. Então, no exemplo aqui, em agosto, atingiremos 95,3. Atingiremos a meta. Traz o safety level de cada filial ou de cada departamento, com os principais pontos positivos e os principais pontos negativos. Pontos positivos, por exemplo, no mês de abril, condição insegura de potencial P controlado. Isso foi em abril, por isso permitiu esse avanço no nível de segurança. Lembra que tem peso? Eliminar ou controlar uma condição insegura contribui para o avanço significativo do safety level. Demonstrar o safety level de maneira individual possibilita também para a gestão observar se determinada operação está com um nível estagnado, que é o caso aqui. Observe aqui que essa filial ela vem com um indicador de 88, 89, 89 já há 3 meses seguidos. Neste caso, o gerente, o diretor, pode acioná-los, questionando as razões da estabilidade, que não é favorável, ok? Então é uma forma de expor, no bom sentido, essa filial, além de criar uma competitividade entre as filiais, entre os departamentos. Poxa, aquele departamento está melhor do que o meu. Algo sadio, entendeu? Todas as filiais, traz aqui todas as filiais,
ok? Agora sim o indicador reativo, né? Então a gente tem um indicador aqui demonstrando que no ano ocorreram 2 acidentes com afastamento, um sem afastamento. Mais um indicador reativo, que é a taxa de frequência de acidentes. Estipulei meta também para redução de acidente. Eu tenho um histórico lá de acidente, então eu determinei uma taxa de frequência igual ou menor de 1,91 acidentes a cada milhão de horas trabalhadas. É muito importante definir meta, né? Para tudo nós precisamos definir meta. No caso aqui, esta empresa está com 1,29, está abaixo da meta. E número absoluto, total de acidentes com e sem afastamento, em 2019 78, 2020 já com a implementação do programa caiu para 15, em 2021 3. Pessoal, safety level e safety filter provoca queda brutal no número de acidentes do trabalho. Assim é com essa empresa, assim foi com a outra e com a outra e com a outra. Formação de cultura de segurança é a solução. Atendimento aos requerimentos legais de cada unidade, do grupo como um todo. Risco de autuação com base no atendimento aos requerimentos legais, explorando a questão financeira. Esse é o risco que teria, esse é o atual risco. E de cada filial. Ok? Aderência aos programas de segurança. Todos estão no vermelho. Lembra o que eu disse? Safety Level é anual. As ações são planejadas durante o ano, né? Então a tendência é atingir a meta até o final do ano. Condições inseguras do trabalho. Um exemplo, a matriz possui 3 condições inseguras, resolveu 2. E assim por diante, pessoal, né? Filial 11 possuía 9 condições inseguras, resolveu todas. Trago a parte de comportamento seguro, né? Nesta empresa atingimos de maneira muito rápida o comportamento seguro, né? Através da adoção dos programas de cultura de segurança. O pessoal comprou a ideia e sim passaram a ter um comportamento mais seguro. Todas as filiais. Divido aqui os atos inseguros por categoria. Por que eu divido atos inseguros por categoria, pessoal? No SESMIT Assessment, na aderência aos programas de segurança, eu tenho lá o meu fórum de acidente, ou o meu conference call de acidente. Todos os gerentes e os técnicos de segurança e engenheiros entram em uma conferência mensal para explicar os atos inseguros e os acidentes que aconteceram no mês anterior. Para quem que explica? Para o diretor. O SESMIT está ali para apoiar, assessorar. O fato de explicar os acidentes e atos inseguros contribui para que as outras operações, os outros departamentos tomem conhecimento e resolvam caso possua riscos similares e para transmitir valor através de exemplo. Uma vez que reporta isso para um diretor de operações, um diretor industrial, é o momento de transmitir valor através de exemplo, né? É realizado as cobranças, os controles. Esse conference call, esse fórum não é do SESMIT, é da operação, é da fábrica, ok? Mas isso é um programa que faz parte do Safety Filter, que eu prometi que vou divulgar e explicar. Passando rapidamente aqui pelo relatório gerencial, também trago o total de atos inseguros por filial ou por departamento. Bacana também demonstrar as melhorias no mês de cada unidade, de cada filial, o que fizeram de melhoria com relação à segurança e medicina do trabalho. Os DDS, né? Todos fazem TDS, mas esse DDS é um pouco diferente. Ele aborda ali o comportamento seguro, aquela auditoria que foi realizada no dia anterior. O programa Amigo SESMIT, que faz parte do Safety Filter.
as pessoas que foram selecionadas no dia para ser o amigo SESMIT, a brigada de emergência, as reuniões mensais de brigada de emergência, enfim, esse é o relatório gerencial. Pessoal, não é complicado, é até simples. O que foi feito é apenas o agrupamento de tudo aquilo que a gente já faz, mas de uma maneira mais gerencial, mais objetiva, de fácil controle, de fácil divulgação. É uma forma que contribui para o desenvolvimento da área, contribui para as atividades do SESMIT. Todas as ações que devem ser realizadas estão dentro do Safety Level. Determinada ação não foi realizada, interfere diretamente no resultado. Mas, de novo, é apenas uma ferramenta do Safety Quilter. Porém, é um excelente programa. Pessoal, é importante se inscrever no canal, que eu vou divulgar o treinamento do Safety Quilter, e acessa o link aí embaixo para direcioná-los ao treinamento de FAP e RAT completo. Esse treinamento é fundamental para vender todos os programas, para entrar com todos os programas de segurança do trabalho. Agrega valor à área de segurança do trabalho. Ok? Precisamos agregar valor. Precisamos fazer a gestão de uma forma completa, geral, abordando as questões sociais, as questões financeiras, contribuindo com o desenvolvimento do time, dos técnicos, dos engenheiros. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, deixe em comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo. Valeu!